contas correntes advindas da justiça trabalhista, principalmente, porque imaginavam que nós éramos os sócios das empresas. Até a Receita Federal chegou a fazer cobranças de documentos e ameaçar execuções fiscais baseado no mesmo engano, né? Então essa é a primeira questão sobre o administrador judicial, que é a questão do nome, que nós consideramos infeliz, que poderia muito bem ter sido usado o nome comissário, que era da lei anterior, porque não deixa na minha opinião de ser um cargo de comissão. Bom, outras funções, então, vamos passar agora às funções principais do administrador judicial, estão todas no artigo 22 da Lei 11.101 de 2005, mas as principais: estimular a conciliação e a mediação. Essa é uma das funções que agora foram agregadas pela Lei 14.112 de 20. Então, é uma das funções, inclusive o Dr. Paulo tem muito apreço a ela, né? Outra coisa que é muito importante na função do administrador judicial é que ele preside a Assembleia de Credores. E apesar de que isso não está constando no artigo 22, mas ele continua, sempre presidiu a Assembleia de Credores. E aí eu posso até mencionar um caso que eu presidi do Hop Harry, uma Assembleia de Credores que começou às 9 da manhã e foi até às 9 da noite, porque nós tínhamos tantos credores no auditório dentro do próprio Hop Harry, que tem um auditório muito grande lá. Na verdade tem dois, um bem grande e um outro um pouco menor, e lá nós passamos a manhã cadastrando as pessoas, e depois durante essa Assembleia aconteceram alguns fatos bastante peculiares, como uma briga que havia entre o atual sócio e o sócio anterior. Então o sócio anterior tentou adentrar armado, nós tivemos que cruzar seguranças, então foi um pouquinho de bang-bang também, apesar de que não houveram tiros, mas foi um caso bastante... a noite de terror, então é mais ou menos isso. Então foi um caso bastante sui generis que marcou bastante, porque nós tivemos que solicitar vários seguranças, nós tivemos que solicitar força policial e tudo por conta de um problema entre os sócios antigos e os atuais, que era um problema bastante crítico, né? Outra função do administrador judicial é apresentar o relatório mensal das atividades do devedor. Essa é uma das funções muito importantes, porque também todos os credores, através desses relatórios mensais, podem ter ciência das condições que a empresa de recuperação judicial está. Então, não só relata ao magistrado, enfim, ao Ministério Público, a todos os interessados, como também a todos os credores que fazem parte da recuperação judicial. Outra coisa, surgiu agora também com a última alteração da lei, que é fiscalizar as tratativas entre devedor e credores, né? Então, toda a parte de tratativas entre o credor entre os devedores, entre o devedor e os credores, ela tem que ser fiscalizada também pelo administrador judicial. Na falência, ocorre uma mudança muito grande. Ele passa a representar a falida, a massa falida, na verdade, em todos os processos judiciais, extrajudiciais, e agora foi acrescido também os arbitrais. Então ele assume, antes ele era um ajudante do juízo, fiscalizava a atividade do devedor, fiscalizava o plano, mas agora, na falência, ele representa a massa falida, o que é uma entidade diferente da falida. A falida pode ser representada, mas não é a massa falida, são coisas diferentes, e o AJ representa a massa falida, ativa e passivamente. Outra função do administrador judicial é apresentar no prazo de 40 dias, improrrogável, prorrogável por igual período, relatórios circunstanciados sobre as causas da falência, apontando responsabilidade civil e penal
dos falidos. Então, esse é um relatório que pode dar origem a uma ação penal falimentar. Então, é a partir daí, desse relatório, que o Ministério Público vai ver se encontra elementos para oferecer uma denúncia que pode ou não ser recebido pelo magistrado, mas essas circunstâncias são sempre levadas por esse relatório. A outra função muito importante na falência é arrecadar os bens e documentos, né? Aqui também é um parâmetro, um paralelo. Numa falência que eu atuei, ela era uma empresa fazia muita questão a parte de informática, né? Tinha muita informática, era uma parte muito forte dentro da empresa. E eu fui obrigado a arrecadar 200 monitores de 20 polegadas de tubo. Bom, de 20 polegadas era mais ou menos isso. Cada um pesava aproximadamente de 5 a 7 quilos. 200 monitores, não podia deixar o detalhe, eu acabei levando para o meu escritório. É que a maioria aqui não sabe o que é TV de tubo. Eu sei, mas alguns chegaram a ver, nem que seja no museu, alguma coisa assim. Mas só para mostrar uma experiência que eu tive, que foi uma questão que encheu uma sala de cima até embaixo, e ainda ficou com medo que pudesse ter algum problema no prédio, porque eu acabei levando para o meu escritório, porque não tinha onde pôr esses monitores. No final das contas, nós não conseguimos vender esses monitores, porque demorava muito para fazer a venda, a avaliação, o leilão. Fizemos 6 ou 7 leilão, não conseguimos vender. Tentei doar, não consegui. Quem quisesse receber o bem doado, no final das contas, tinha que pagar. O professor tinha me convidado, nossa, que legal, na sua faculdade, doutor. Ele falou, não, que a palestra do Capês voltou, e todo mundo veio para cá, porque não tinha mais lugar. Mas não precisava ter me contado, gente. Eu estava feliz com a minha classe cheia. Só que a coisa mudou. Quando a lei entrou em vigor, a lei de 2005, ela quebrou uma lei antiga que não funcionava, que era das concordatas. Então você tinha as concordatas, que quando, só para vocês são estudantes ainda, mas quando o devedor está em dificuldades financeiras, uma empresa está em dificuldades financeiras, as pessoas no Brasil tinham uma dificuldade de entender isso, né? Um país capitalista ainda emergente, né? Não tinha essa cabeça de como funcionava a economia, como são as empresas. É natural as empresas falirem. É natural numa economia de mercado, empresas vão bem e vão mal. E empresas que vão bem podem ir mal também. E às vezes é culpa do empreendedor que errou, às vezes é culpa do mercado, que no Brasil é muito comum, e às vezes é fraude, mas às vezes é fraude. Normalmente, a grande esmagadora maioria das reestruturações e das falências, elas ocorrem por quê? Porque é normal errar. Eu brinco assim, se todo mundo fosse advogado ou juiz, como está aqui nessa mesa, a gente ia crescer, porque né, a gente é prestador de serviço e normalmente muito cautelosos. Quem tem aquela veia de fazer a coisa crescer é o empresário. É o empresário que vai, investe dinheiro, investe capital, investe seu tempo, ele arrisca patrimônio para fazer a coisa crescer. Ele gera empregos, ele paga impostos, e às vezes isso dá errado. E às vezes ele erra na boa fé. Eu lembro, eu tinha um cliente que ele fazia computadores, e quando começou os netbooks, ele investiu tudo que ele tinha numa fábrica de netbook. 2 anos depois o tablet entrou, acabou, não vendeu um netbook mais. Você vai culpar esse empresário que foi um investidor, que foi alguém que correu atrás? Não, porque ele teve que pedir uma recuperação judicial. Nessa mesma linha, você tem crises econômicas. Se você, todo o seu do mal, a culpa não é sua, a culpa é uma coisa de mercado. O Brasil tem isso, o câmbio do Brasil, ninguém sabe adivinhar como é o câmbio, você exporta, você acha que o dólar vai estar 4, o dólar vai para 8, você quebra, ao contrário. Então assim, tem que tirar isso aqui. E com a lei nova começou a funcionar essa ideia diferente, porque a concordata, que era o remédio para o devedor estava doente. Qual que era o remédio dele? Concordata. Concordata não funcionava. Concordata dava 2 anos para a pessoa pagar. Então eu brincava com o gênio por trás, gênio financeiro por trás das reestruturações era o advogado. Todo mundo era 2 anos, né? Chegava, eu quero pagar meu credor, como é que eu faço 2 anos? Aí a recuperação judicial foi criada em 2005 para ser uma réplica da lei americana, que sempre funcionou bem. E o Brasil não tinha essa tradição de ficar mudando a lei. Hoje não, hoje a lei de 2005 já foi alterada várias vezes, ela é modernizada, muito com a jurisprudência criada pelo Dr. Paulo também, que é um juiz especializado. Juiz especializado, hoje ele apesar de jovem, é nosso decano no Fórum Central, as varas especializadas de São Paulo, e ele cria jurisprudência, muitas das jurisprudências criadas por ele pelas câmaras especializadas, que foi uma grande sacada do Tribunal de Justiça, criar câmaras especializadas,
Então hoje você tem jogadores que são técnicos, que eles entendem. Então para vocês que estão estudando, que vão fazer advogado no meu de devedor, lógico, eu sou somente advogado, mas você tem que ter um conhecimento, estudar bastante economia, tem que estudar bastante um pouco de contabilidade, para quando você está falando com o seu cliente, você ter a noção do que está acontecendo. Então, ele falou do Hopi Hari, mas você tem um parque de diversão, você tem um supermercado, você tem um clube de futebol, são vários setores da economia, e você vai aprendendo, isso é muito interessante, você vai estruturando setores, você vai ficando craque em agronegócio, você fica craque em automobilístico, você tem que estudar onde você está entrando para você poder conversar com os seus vendedores e com o seu cliente. E qual é a grande diferença da concordata que a gente tem hoje, por que está funcionando? Porque a recuperação judicial, primeiro que ela não é imposta aos credores como era concordada, era 2 anos. Ela tem que ser negociada com os credores. E outra questão importante disso é que o plano é feito conforme a capacidade de pagamento do credor, conforme o seu setor. Então, se eu sou do agro, eu falo o seguinte: olha, a minha safra específica ela vai crescer daqui a 4 meses. Então, eu preciso de 4 meses de carência, porque eu estou contando agora. Daqui a 4 meses eu vou colher, vou ter esse dinheiro e vou pagar vocês. Então, vocês entenderem que o plano de recuperação judicial que é proposto aos credores, ele é um plano que cabe em tudo. Você pode falar o que você quiser dele que não seja legal. Existe um controle de legalidade para não falar nenhuma besteira. Não é uma coisa que seja impossível. Mas o plano hoje, o céu é o limite, você pode propor aos credores o que você quiser. E por que isso também? Porque não é mais imposto. O juiz hoje, no processo de recuperação judicial, a função dele não é mais impor a moratória como acontecia antes. Ele chamava de favor legal, era imposta. Hoje em dia, o juiz ele faz com que a regra do jogo seja cumprida e as partes vão jogar esse jogo aqui. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês são uma assembleia de credores, eu sou o devedor. Eu estou aqui com dificuldade financeira porque fiz investimentos que deram errado. Aí eu chego aqui e falo para vocês: olha pessoal, eu quero aprovar um plano para pagar em 10 anos. Foi muito? Não. Que eu mostro o meu fluxo de caixa, eu mostro quanto eu estou faturando, qual é o meu lucro. Eu começo falando para vocês o seguinte: olha, eu entrei em crise por causa disso. O que? Eu fiz um investimento, comprei uma fábrica nova, fiquei imobilizado, eu exportava, aí o governo botou a regra e eu fiquei sem liquidez. Uma palavra muito usada em recuperação judicial que vocês vão aprender é liquidez. Liquidez é de um dinheiro. Você pode estar com um monte de patrimônio e não conseguir pagar a conta de luz, e você vai falir por isso. Então você precisa saber lidar com essas questões econômicas. Então você vamos supor que você pede 10 anos. Vou pagar em 10 anos com um juro de 2% ao ano e correção monetária pelo INPC. Porque meu resultado é esse: a cada ano eu mostro que eu devo a 10 milhões. A cada ano eu mostro para meus credores que eu tenho a chance, se eles me derem a chance de continuar. Eu estou explicando a grosso modo, tá? Isso é matéria de 1 ano de faculdade. Mas assim, eu tenho 1 ano para conseguir gerar 1 milhão. Então, em 10 anos, uma conta de padaria, em 10 anos eu pago os credores. Vocês são obrigados a aceitar? Não. Se vocês não aceitaram, o que acontece? O plano é rejeitado ou os credores podem apresentar um outro plano, que é uma novidade, né? Eu ainda não falei sobre isso, que é uma novidade recente. Os credores não tinham essa opção. Se rejeitasse o plano, é decretada a falência. E decretada a falência é a liquidação da empresa. A empresa é vendida, é liquidada, todos os seus ativos para pagar credores. É um assunto falência, outro assunto específico que é muito interessante também. A gente pode no futuro trazer esse debate de falência também, que eu gosto, mas também, se insolvência é o patinho feio, a falência é o patinho feio da insolvência, né? Todo mundo gosta de empresa recuperada, falar essas coisas assim. E aí o que acontece? Os credores vão se juntar e vão deliberar se aceitam ou não o plano. E a grosso modo, a metade dos credores aprova o plano. Tem 4 classes, eu não vou entrar nos detalhes, está formado 4 classes. Classe trabalhista é uma classe, para decidir o plano trabalhista. Tem uma classe de credores com garantias especiais, chamadas garantias reais. Tem os credores sem garantia, que é a classe maior, é o exemplo que eu vou dar. E tem a classe 4, que é uma jabuticaba brasileira, que são credores organizados por tamanho do credor. Se o credor é pequenininho, ele tem uma classe dele ali. Eu vou falar da classe 3, que é a maior classe. A classe 3, a votação é por cabeças e valores. Então todos vocês são credores. Eu preciso da aprovação vamos supor que vocês estão aqui com 200 pessoas. O plano ser aprovado, eu preciso da aprovação de 100 pessoas, 200 pessoas, eu preciso da aprovação de 100 pessoas e mais um por cabeça. Agora vamos supor que todos vocês somados são 10 milhões de reais, eu preciso de 5 milhões de reais e mais um para ter esse plano aprovado. E eu tenho tempo para negociar. Como o doutor Gilberto chegou a falar sobre isso, quando você entra com a recuperação judicial, se você tem os requisitos, o juiz concede uma proteção de 6 meses para que você negocie com os credores, para que seja realizada essa assembleia aqui no final de 150 dias, mas
acaba sendo dentro do prazo de proteção de 6 meses. E o plano tem que ser apresentado 60 dias depois que o juiz concede o prazo. Tem que dar os 6 meses. Começa a correr o prazo de 60 dias para fazer o plano. O plano é isso que eu falei, a proposta de pagamento. Eu dou a proposta de pagamento, explicando como que eu não posso dar a proposta, tem que justificar como que eu consigo pagar desse jeito, né? Tem que ser fundamentado. E aí entra, o plano é uma ferramenta jurídica, mas econômico-financeira também. Então, normalmente o advogado faz isso em parceria com outras áreas da economia para fazer um plano. Normalmente a gente faz a capa do plano e a recheada com a economia e finanças. E aí, esse plano é levado para o debate, esse plano é levado para o debate e é feita uma votação. E todo mundo tem que pensar no que é melhor para a empresa. Aí, novamente, a gente tem esse... Eu vou criticar um pouquinho aqui a cabeça, porque a gente tem problema cultural no Brasil, ainda resquício da concordata. Como a concordata não funcionava, muitas vezes levava os empresários ao desespero, porque eles sabiam que não conseguia pagar em 2 anos, e aí aumentava o número de fraudes. Infelizmente, isso é uma realidade. E quando o empresário consegue fazer a coisa certa, ou seja, fazem 10, 12, 15 anos, ele tenta fazer a coisa certa. E normalmente num país com o capitalismo mais instalado, com a cabeça um pouco mais aberta para isso, onde falência não é crime, o Brasil tem a mania de falar que falência é crime. Se falência fosse, se o americano pensasse em falência desse jeito, o Ford não teria Ford, porque ele faliu antes. O Disney faliu o empreendimento dele quando ele era moleque, e depois ele fez o parque da história para todo mundo. Todo perdão ao Hopi Hari. Mas quem mais que falou? Donald Trump foi falido, não sei se é um bom exemplo, ele foi falido 3 vezes. Aí no Brasil falido, escanteado. Mas aí ele vai e apresenta o plano para os credores. Só que os credores têm essa cabeça de que tudo é fraude, tudo é errado. Então é muito difícil a gente convencer os credores a fazer isso. O quanto correto seria: número não mente, eu apresento os números ali, esses números são auditados. Todo mundo olha os números, todo mundo consulta o seu certificado, seu economista, seu contador, seu financeiro. Se eu posso pagar aquilo, e todo mundo concorda que aquilo é o máximo que eu posso pagar, por que todo mundo não se junta e aprova o plano? Esse é um sonho de uma noite de verão que eu sempre tenho, né? Quando eu vou fazer minhas assembleias, mas não é verdade. E se um dos motivos que acontece isso, e novamente aqui eu vou fazer uma pequena crítica para vocês que vão entrar no mercado, é porque, como diz o meu querido professor Manuel Justino, a lei brasileira eu não chamo ela de lei de recuperação de empresas, eu aprendi com ele, eu chamo de lei de recuperação do crédito bancário. Quando você está todo mundo numa sala, todo mundo na mesma classe, todo mundo tem que ter direitos iguais. Porque se vocês não têm direitos iguais, você não vai votar igual ao outro, você não vai votar pensando na empresa, você vai falar, mas eu tenho outro direito, por que eu vou votar junto com ele? Se quebrar, eu tenho uma situação melhor. E a lei brasileira, ela criou mecanismos que protegem demais os bancos. Então, hoje você entra numa assembleia, você tem pessoas em posições desiguais, o que atrapalha muito a negociação. Eu vou dar um exemplo para vocês, interessante. Quem assistiu o Batman 2 aqui, do Christopher Nolan? Quem assistiu? Todo mundo assistiu? Eu recomendo assistir, tá? Cavaleiro das Trevas, é o melhor Batman que tem. Tem uma cena interessante, não sei se vocês vão lembrar, que eles estão que o Coringa, né, ele sequestra 2 barcos ao mesmo tempo, coloca a bomba nos 2 barcos. E ele fala assim pro pessoal dos barcos, né? Se ninguém apertar o botão da bomba, todo mundo chega no porto, tranquilo. Agora, se vocês apertarem, se o público apertar o botão antes, esse barco se salva, mas o outro explode. Fica aquela tensão, porque um barco é todo de presidiários, e outro barco é todo de autoridades. E fica aquela discussão, não, vamos ter bom senso, se ninguém apertar, salva a vida de todo mundo, são milhares de pessoas. E aí passa que os presidiários não querem apertar, e as autoridades se matam para uma brincadeira que ele fez. Mas, na verdade, se ninguém apertasse, todo mundo se salvava. E o ser humano, ali, tem direitos diferentes. Estava pensando em chamar a teoria dos jogos, tá? Estou extrapolando, mas na teoria dos jogos, você aplica isso numa assembleia. Você tem que saber jogar com a cabeça de cada um, com o direito de cada um. E hoje a lei não permite isso. Mas ainda funciona melhor, muito melhor do que o concordado. Tem sido um mecanismo eficaz para recuperar a empresa, sim. E não ouço muito que as pessoas falam. Doutor Paulo, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite que foi formulado pelo Dr. Paulo. Muito honrado de estar aqui ao lado do Dr. Paulo Adib Casseb também. Hoje só temos Paulo em maioria aqui. Se fosse uma assembleia de credores, nós aprovaríamos o plano aqui. Também o Dr. Ademir, grande amigo da magistratura, Dr. Gilberto Gensante, Dr. Júlio, Dr. Guilherme aqui, e o Dr. Parra, que eu descobri que
tem família em Ibitinga, onde eu fui juiz na década de 90, não é? O Dr. Heber também aqui, que nos acompanha. Fico muito feliz por ver essa plateia aqui tão interessada numa matéria que, como disse o Dr. Júlio, antigamente não trazia tanto interesse. Na semana passada houve um evento em São Paulo, um congresso do TMA. O TMA é uma instituição que reúne profissionais que atuam na área de insolvência, não é? E havia mais de 1000 profissionais presentes nesse congresso, além daqueles que estavam assistindo online, não é? E há uns 6 meses também houve um outro congresso que reuniu mais de 700 pessoas interessadas em conhecer recuperação e falência sob esse prisma que o Dr. Júlio disse, que é do investimento em ativos de empresas que estão em dificuldade econômica. Porque não é porque o devedor tem dificuldade econômica que os seus ativos, os seus bens, as suas máquinas, a própria atividade empresarial não continua tendo utilidade e, portanto, gera interesse por parte de outros concorrentes ou de investidores, não é? Então, existe hoje cada vez mais um mercado para aquisição não só dos ativos, máquinas, usinas, fábricas, como também a aquisição dos créditos de empresas em recuperação judicial e em falência. Então, é um tema interessante, é um tema atual, é um tema relevante para a economia do país, não é? O país, o Brasil, como a maioria dos países que adotam o regime capitalista de produção, são países que vão enfrentar, como disse o Dr. Júlio, crises econômicas. O regime capitalista é um regime de crises cíclicas. E diante dessas crises, o direito tem que fornecer mecanismos de atenuação dessas crises. Então, criaram-se mecanismos ao longo do tempo para tentar evitar que essas crises se tornassem falências, encerramento das atividades, embora em alguns casos a falência será inevitável, né? Eu vim do fórum a pé, do Fórum João Mendes até aqui, e infelizmente a gente vê vários estabelecimentos fechados, porque a atividade econômica, em razão da pandemia aqui no centro, né, da Avenida Liberdade, aqui diminuiu muito. Nós temos o exemplo da Livraria Saraiva, que tinha uma loja ali em frente ao Fórum João Mendes, que infelizmente a Livraria Saraiva quebrou, faliu, não é? Então nós temos algumas atividades econômicas que infelizmente encerraram o seu ciclo. A loja física de livro, infelizmente, não conseguiu concorrer com a Amazon, não é? Os custos operacionais eram muito grandes. Então nós precisamos ter esses mecanismos para tratar com crise de sociedades empresárias. Agora eu queria falar para vocês um pouquinho da minha atividade, de como eu cheguei lá, porque não basta ter uma lei, não é? Ter uma lei boa para solucionar a crise empresarial é importante? É muito importante. A Lei 11.101 de 2005, ela é fruto de um movimento global de alteração legislativa. Como disse o Dr. Júlio, nós copiamos o modelo norte-americano, que é o modelo adotado praticamente no mundo inteiro, o modelo de negociação do devedor com os credores. Não é o juiz que vai impor a solução do problema. É diferente quando vocês estudam se existe uma ação de despejo, um conflito entre o locador e o locatário. Eu, como juiz numa ação de despejo, doutor Ademir, a gente verifica o que aconteceu naquela situação concreta e quem tem o direito e aplica o direito e impõe a solução. Na recuperação judicial, como na recuperação extrajudicial, não funciona assim. O juiz na recuperação judicial é difícil, mas ele tem que aprender a tirar a caneta da mão, colocar do lado. É muito difícil, não é? Porque você está acostumado a impor a solução. Você, em tese, foi pago pelo Estado, não é? Quando prestou concurso, para resolver o conflito que duas pessoas poderiam ter solucionado consensualmente, mas não fizeram. Na recuperação judicial não é assim, porque o devedor apresenta um plano, como disse o Dr. Júlio, adequado à situação da sua crise, para superar aquela crise individualmente.
Não é mais um modelo rígido da lei de 45 que dizia, ó, você está em crise, paga em 2 anos e tenta se salvar nesses 2 anos. Agora os planos são adaptados à situação do devedor, mas ele tem que convencer os credores. Os credores, como disse o Dr. Júlio, são divididos em grupos, em classes. Os trabalhistas formam um grupo, os fornecedores e os bancos formam outro. Também temos os credores com garantias. Cada grupo tem que analisar o plano e aprovar o plano. Então é uma solução negocial. Qual o papel do juiz? Preservar esse ambiente de negociação, para que não haja fraude, para que não haja abuso, para que as soluções não sejam contrárias à lei, porque há alguns limites legais nessa negociação. Eu não posso, por exemplo, chegar para os empregados que deixaram de receber salário e dizer no plano, olha, vou pagar vocês em 10 anos. Né? Agora, com os bancos, é possível, né, pedir uma solução que seja pagar as dívidas em 10 anos, se os bancos aceitarem, muito bem. Então, é muito importante lembrar o papel do juiz. Né? O judiciário forma a jurisprudência, nas recuperações judiciais na falência, forma a jurisprudência. Muito bem feito, tá? Então o MP atua. O MP ele entrou nessa. Hoje eu posso dizer, no começo eu acho que foi um pouco mais difícil, né, Júlio e Jansante? No começo eu tinha mais essa questão do promotor xerife, né? Hoje não. O promotor entrou nessa roda da negociação, ele é um fiscal da negociação entre o devedor e os credores. E ele ali analisa o conteúdo da negociação, né? E ele não pede aplicação da lei, né? Lá no passado era mais comum o promotor apontar o crime, tá? Hoje não. Hoje ele atua realmente como um jurisconsulto ali, como um auxiliar na fiscalização da legislação. Se eu estiver equivocado, corrijo. Não, vou complementar, só lembrando de alguns pontos. Isso tudo que eu disse para vocês sobre especialização de vara empresarial já existia no Ministério Público muito tempo antes, na antiga Curadoria das Massas Falidas. É da época do Dr. Júlio, não é da minha época, mas enfim, o Ministério Público, ele, pode-se dizer, ele tinha uma maior agilidade, ele teve maior eficiência na especialização. Não só na área empresarial, como também na área criminal. Ele teve promotorias especializadas em roubo a banco na década de 70, porque roubo a banco na década de 70 era um crime dos mais graves, né? Hoje se rouba pela internet, o dinheiro da gente na conta bancária, mas na época o crime grave era o roubo a banco. Então existia a promotoria de roubo a banco, especializada em roubo a banco. E existia a curadoria de massas falidas, que os promotores públicos eram os que atuavam nos processos de falência concordada. E essa curadoria era tão boa que deu vários nomes que depois integraram o Tribunal de Justiça. Porque vocês sabem Eu falei, que por que ela está assinando, né? Vocês davam quinto constitucional. 1/5 dos membros do tribunal